Amém, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, amados irmãos. Saúde a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele concede a mim, a todos nós, de podermos estar aqui, de termos mais esse tempo de companheirismo em torno de Sua palavra. Estamos agora ao vivo aqui, direto de Santiago, no Rio Grande do Sul. Daqui escutei a transmissão que nossos amados irmãos fizeram no nosso tabernáculo em Francisco Morato, São Paulo. Agradeço aos irmãos Abraão, irmão Rosendo, pela assistência. Que Deus os abençoe, que Deus os recompense pelos seus esforços. Amém? O sinal esteve muito bem aqui, tudo saiu perfeito. E esperamos que seja o mês daqui em diante. Nesse momento estamos aqui ao vivo, por meio da nossa rádio e também pelo nosso canal do YouTube, Diógenes Dornelles. Vou dar um tempinho para que os irmãos possam estar aí acessando os canais, antes de nós começarmos aí a nossa parte. Temos aí umas 10 famílias aí na rádio, 5 na Encontradas, uma em Canoas, 2 na capital de São Paulo, uma em Peruíbe, São Paulo, Vila Velha, Espírito Santo. Esses irmãos que quiserem também nos acompanhar, se for possível, claro, pelo canal do YouTube, já estamos aqui online, disponível aos irmãos. Aqui alguns irmãos já estão dando suas saudações, áudios do Doutrina da Mensagem, não sei se é o irmão Rosendo, ou a irmã Ellen, louvado seja o nosso Deus. Irmão Deneval também já está dando aqui seu bom dia. Chapecó diz que está tudo bem. Que bom, irmão Deneval. Bom dia para você, para toda a sua família. Obrigado por estar aqui conosco. Francisco Morato diz que o áudio e a imagem está bom, né? Que ótimo. Jéssica de Souza, um bom dia com Jesus a todos os irmãos de Cristo. Deus abençoe cada um dos irmãos. Obrigado, irmã Jéssica, obrigado por estar conosco. Deus te abençoe também. Irmão Vicente também está aqui, dizendo que o som e a imagem está ótimo. Está perfeito, que bom. Deus abençoe, irmão Vicente. Irmã Marlene, Deus abençoe vocês. Irmã Vilma, áudio perfeito, graças a Deus. Amém. Deus abençoe, querida irmã Vilma. Obrigado por estar conosco. Irmão Gilberto de Andrade, bom dia, queridos irmãos da mensagem. Amém, meu irmão Gilberto. Deus te abençoe, meu querido irmão. Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui conosco. Irmão Gildásio Rodrigues, bom dia, irmão Diógenes e todos os meus irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém, irmão Gildásio, obrigado por estar nos acompanhando também. Deus te abençoe, você e sua família. Irmã Ângela Silva, bom dia a todos os irmãos aqui de Cariacica. Amém, irmã Ângela, Deus abençoe todas as primícias, todo o tabernáculo de Cariacica. Que Deus abençoe vocês, que Deus esteja com todos. Não sei se o irmão Márcio já retornou aí de São Mateus ou se encontra lá ainda, mas Deus abençoe vocês e toda a família aí de Cariacica. O irmão Newton também está aqui dando sua saudação. Bom dia a todos os irmãos, graça e paz. Deus continue nos ajudando e abençoando em mais este culto. Amém, irmão Newton. Obrigado por estar aqui nos acompanhando. Deus te abençoe também. Irmão Gentil Torquete, Ajuricaba, perto de Ijuí, Rio Grande do Sul. Ajuricaba, perto de Ijuí. Bom, eu sou natural de Ijuí, mas não conheço Ajuricaba. Bom, na verdade eu só nasci em Ijuí, né? Me considero mais santiaguense, porque vivo aqui desde criança. Mas obrigado, irmão Gentil, por estar conosco. Deus te abençoe. Irmã Rosângela dos Santos, Deus nos abençoe através de sua palavra. Que assim seja, minha irmã. Deus te abençoe, irmã Rosângela. Obrigado por estar aqui conosco. Irmã Ruth Assino, Deus abençoe a todos os irmãos. Amém, querida irmã Ruth. Obrigado por estar conosco. Deus te abençoe você, toda a sua família, todos os irmãos aí do tabernáculo de Itajaí, São José. Deus abençoe o irmão Dorival e o seu excelente trabalho que ele está fazendo aí com os irmãos. Freitas Barros, Deus abençoe, Belém, Pará. Amém, irmão Freitas, Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco.
Irmão Najib, ok. Obrigado, irmão Najib. Há pouco estávamos conversando aqui por WhatsApp, né? Questionando, afinal, o que engoliu o Jonas? Foi um peixe grande ou foi uma baleia? Eu disse que por força de expressão dissemos que foi uma baleia, né? Mas o texto parece que diz que foi um peixe grande. Então pode ser uma baleia, pode ser qualquer outro animal aí, né? Foi um peixe grande. Pode ser uma baleia, pode ser outro tipo de peixe. Pode ser um peixe que Deus criou só para aquela situação também. Pode ser, irmão Jorge? Pode ser. Estamos conversando aqui. Que bom que o irmão Najib está aqui conosco. Deus te abençoe, querido irmão. Luciene Marinho, bom dia, amados irmãos. Deus abençoe cada um. Deus te abençoe, pastor Diógenes. Amém, irmã Luciene. Obrigado por estar aqui. Deus te abençoe também. Bom dia para você e toda a sua família. Fabiano Silva, bom dia, pastor Diógenes, irmão Fabiano e família de São Mateus. Amém, irmão Fabiano. Deus abençoe você e toda a sua família. J. Decente, Deus abençoe o pastor e a todos os irmãos. Amém, irmão J. Deus te abençoe você e as primícias aí em África. Deus te guarde. Deus te abençoe, irmão. Obrigado por estar conosco, nos acompanhando. Amém, é isso? Parece que o sinal está tudo ok. Os irmãos já estão aqui conectados. Temos mais umas 12 famílias aqui, na rádio também, Francisco Morato. Temos umas 12 famílias, umas 20 e poucas aí, 23 famílias agora aqui nos acompanhando por vídeo. Amém. Meus amados, eu vou ser breve aqui na nossa palestra de hoje. Trouxe apenas aqui uma palavra simples e humilde, apenas para nós termos esse tempo, amém? Quero aqui fazer uma leitura de escritura e fazer aqui alguns comentários, o que você sabe que nós sempre fazemos aqui, lendo e comentando os sermões da Umbanda também. E quero trazer aqui à tona apenas um tema que está baseado lá na escritura de João, que por sua vez está se baseado na escritura de Isaías. Ao invés de ler o texto de Isaías, que João cita aqui, eu preferi ler o Evangelho de João. João aqui vai fazer a leitura, ou vai fazer menção de livro de Isaías, capítulo 50, 55, 56. Eu quero dar para este nosso estudo, esse breve estudo, ou breve palestra, o título de Quem creu em nossa pregação? Porque foi a questão que Isaías levantou quando fez menção da vinda do futuro Messias. Ele apresentou o Filho de Deus como alguém que viria, mas que seria escarnecido, rejeitado, desprezado, né? Mas ele viria para trazer luz aos cegos, para libertar do cativeiro aqueles que estavam em prisão. Então Isaías lançou, mas quem iria crer nisso? Quem iria crer no nosso relato, no nosso testemunho, na nossa pregação? E isso se cumpriu porque ele foi rejeitado. Ninguém aceitou o caminho provido por Deus para aqueles dias. Assim como também as igrejas organizadas têm rejeitado a mesma mensagem que o Cristo tem trazido para a sua igreja nos dias de hoje, através do seu ministério, através dos apóstolos, através dos seus profetas. Quem tem crido na pregação deles? Quem tem crido na doutrina de Cristo hoje? Somente os eleitos, né? É sobre isso que eu quero tratar com os irmãos. Amém, meus queridos? Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 12. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 37. Irmão Francisco Niceca também está aqui. Bom dia a todos. Bom dia, irmão Francisco. Irmão Gilberto Lemos. Bom dia, irmão Jorge. Deus te abençoe. Bom dia, irmão Gilberto. Deus te abençoe você, todos os irmãos em Cardoso Moreira. Juliana da Silva Santos. Bom dia a todos os irmãos em Cristo. Amém, irmã Juliana. Deus te abençoe. Mensaje de la hora, palavra revelada. Deus abençoe, pastor, um grande shalom desde Chile, Santiago. Amém. Deus abençoe. Deus bendiga a los hermanos de Chile, las primicias de Chile. Gracias por estar con nosotros. Jusemir Xavier, bom dia, irmão Jorge. Deus abençoe os irmãos. Amém, querido irmão Jusemir. Bom dia para você também. Obrigado por estar aqui conosco. Pastor Francisco também está aqui dando sua saudação. Deus te abençoe, pastor Francisco, você e toda a congregação aí em Porto Ferreira.
Noemi Rodrigues, bom dia com Jesus, irmão Joel. Teles Ferreira, Cariacica, amém, amém, irmão Joel, Deus abençoe você também. Solange, bom dia a todos os irmãos em Cristo Jesus. Amém, irmã Solange, Deus te abençoe, obrigado por estar aqui. Jair Ribeiro está aqui também dando sua saudação. Obrigado, irmão Jair. Amém. Amém, graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 12, vamos ler do versículo 37 até o versículo 43. Diz assim a palavra do Senhor. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que triste, que triste. E como isso é atual? Porque o que iremos tratar hoje é que o que fizeram lá no passado é o que estão fazendo a mesma coisa hoje também. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus e precioso Pai Celestial, aqui te damos graças, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome para bendizer a Ti, te exaltar e te glorificar, por Tu estar sempre conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. A Ti, Senhor, somos eternos devedores por tantas coisas que Tu tens feito por nós. Tu nos responde nas coisas que pedimos e até nas coisas que nós não pedimos, porque sequer sabemos que somos necessitados delas, mas Tu mesmo sabe, e por isso Tu supre as nossas necessidades e cuida de nós. Ó Senhor, que Tu possas bendizer agora também nossas vidas, que Tu possas nos abençoar com a Tua presença, e que o Teu Santo Espírito, Senhor, na doçura do Teu Santo Espírito, possa abrir nosso entendimento para a Tua palavra e que possamos ter esse tempo para revigorar nossa fé, nossos ânimos, que possamos, Senhor, depois de ouvir a Tua palavra, sair daqui revigorados, cheios do Teu Santo Espírito e desejosos de ser Tuas testemunhas, porque cremos que a Tua palavra está sendo ainda ministrada para este propósito, preparar um povo para Ti, para Te representar, para bendizer a Ti e para dizer a todos que há um Deus vivo e verdadeiro, e nós sabemos que Tu és vivo e verdadeiro, porque Tu vive em nós, e que Tu ainda opera maravilhas no meio de nós. Te somos gratos por tudo, Pai. Nos ajude agora neste momento, na compreensão da Tua palavra. Queime os meus lábios com as brasas vivas do Teu altar, para que Teus filhos possam agora, nesse instante, ouvir a Tua voz e a Tua palavra. Desejosos disso e ansiosos de que Tu nos responderá, nós pedimos essas coisas e Te agradecemos no maravilhoso nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Veja, meus irmãos, que aqui o profeta Isaías, quando ele escreveu essas palavras, ele estava aqui profetizando que praticamente ninguém em Israel, principalmente entre as autoridades oficiais daquele tempo, aceitaria aquele meio provido por Deus para a salvação deles. Porque Isaías ali fala que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o ungido, quando viesse, não teria uma aparência física para atrair ou chamar a atenção de todos, justamente devido à sua simplicidade. Mas o profeta disse que era o servo de Deus, que seria enviado, né, para que por meio das suas pisaduras todo Israel e toda a sua igreja fosse curado, fosse sarado. Mas quando esse Cristo veio, nós sabemos que a maioria os rejeitou. Ainda que João aqui, nesse seu evangelho, disse que algumas autoridades creram em Jesus. Não é isso que ele disse? Muitos dentre as próprias autoridades creram.
mas eles não podiam confessá-lo, porque eles poderiam perder sua posição, poderiam deixar de ser populares. Vai ver, eram pessoas que tinham cargos, né? Principalmente o pessoal do Sinédrio, eles eram uma espécie de políticos, senadores, então eles tinham receio de perder o seu prestígio. Então, para não perder o seu companheirismo, para não ser expulso da sinagoga, eles se mantiveram calados. Eles creram, este é o Messias que nós estávamos esperando, mas eles não podiam falar nada a respeito, para não constranger, para eles mesmos serem constrangidos ou perseguidos. Então, não quiseram pagar o preço. Não quiseram pagar o preço. Aceitaram a palavra, creram na palavra, feito carne ali diante deles, mas isso tudo ainda não foi suficiente para que eles se posicionassem por aquela palavra. É triste, e é triste também saber que o que, como eu disse, foi feito naqueles dias, está sendo feito da mesma forma hoje, né? Talvez não na mesma medida, mas está sendo feito. Agora, você deve se lembrar que Paulo, ele também citou essa mesma escritura aqui, que João citou de Isaías, e ele disse que não há outra maneira de você crer em Deus a não ser por meio da pregação da palavra. Lá em Romanos 10, versos 16 e 17, mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, mais uma vez, eles ouviram a pregação, mas alguma coisa faltou. De qualquer forma, a fé somente pode vir por essa pregação. Essa palavra que Isaías usou lá no hebraico, que foi traduzido por pregação, né? A palavra no hebraico ela é shemuah. Essa palavra quer simplesmente dizer notícias, ou novas, ou rumor, novidades, menção, né? Não é exatamente a palavra pregação. Ele disse, quem dará ouvidos, quem creu nas notícias que estamos dando, nas novidades que estamos trazendo, nas coisas que estamos aqui mencionando. É esse o sentido correto de shemuah. Né? No Rei Tiago, essa palavra foi traduzida por report, que quer dizer literalmente relato. Né? Então, quem creu em nosso relato? Quem creu no nosso testemunho? Mas veja, uma coisa, como eu disse, é você crer na palavra de Deus, e a outra é você se posicionar por essa palavra. E eu comentei no culto passado sobre aqueles ministros, você deve se recordar, que creram no batismo correto no nome de Jesus Cristo, quando o irmão Brana pregou para eles lá em Chicago, e deram por isso seus nomes para serem rebatizados, mas por fim eles nunca compareceram. Eles creram, eles aceitaram, mas não se posicionaram. O irmão Brana disse que eram 300 ministros, não sei quantos deles deram os seus nomes, né? Não é a mesma coisa no dia de Jesus? Autoridades creram, né? Mas por um receio de ser expulsos de suas sinagogas, por ser expulsos de seus ministérios, do companheirismo que eles tinham com outros ministros, outras igrejas, então aqueles ministros todos não aceitaram dar o outro passo necessário. Então veja, a mesma coisa que você vê lá nos dias de Cristo, você vê agora nos dias em que esse mesmo ministério do Filho do Homem se repetiu e se manifestou, esteve presente entre nós na forma do ministério do irmão Brana. Autoridades creram, entenderam que era verdade, mas por receio de serem impopulares, por receio de perder o seu prestígio, o seu status, de ser ridicularizado, de ser taxado de louco, né? Por perder seu vale-refeição, como dizia o irmão Brana, então eles não se posicionavam. Então esse é o grande dilema que nós enfrentamos hoje, né? Nós pregamos a palavra, alguns até creem na nossa pregação, mas não podem se posicionar por essa pregação. Então, de uma certa forma, não creem, porque quando você crê, realmente você aceita dar a sua vida e todo o seu tempo e dedicação a isto. Você quer mesmo provar que você crê com a tua própria vida, né? Não apenas, eu creio, mas vou guardar em silêncio. Uma espécie de cripto-cristão, que é uma palavra grega para oculto, cristão oculto. Nicodemos foi um cristão oculto. Ele cria em Cristo, mas foi procurá-lo no momento em que ninguém estava vendo. Ele não queria também perder o seu prestígio. Só no final aí, depois quando Cristo, seu mestre, foi crucificado pelo sistema ao qual ele pertencia, então em que ele resolveu abrir mão, e renunciar a tudo. Mas infelizmente esse é o problema que se vê sendo repetido até os dias de hoje. Muitas pessoas não se posicionam pela palavra, pela doutrina, pela mensagem,
porque eles não querem sofrer as ignomínias que vêm por conta disso, né? Hoje você prega a doutrina e diz, mas isso aí é dualismo, isso é dualidade, isso é doutrina dos testemunhos de Jeová. Então, alguns creem, mas preferem ficar calados para não ser chamados dessas coisas, né? Nós não nos importamos do que as pessoas querem nos chamar. Eles não entendem que eles estão chamando o irmão Branham de dualista, porque estamos citando o que ele fala, estão dizendo que a Bíblia é dualista. Não, não há dualismo. Nós temos mostrado de onde que veio o dualismo. Nós mostramos o que é exatamente o dualismo. Mas as pessoas não entendem, né? Então eles rotulam dessa forma apenas para poder mascarar a sua própria incredulidade. Ao invés de botar a própria culpa no irmão Branham, porque não consegue aceitar o que ele está falando ali, então eles põem a culpa em nós que mostramos o que ele diz. Não, a culpa é tua, você que é o errado, você que está fazendo a coisa errada. Amém, graças a Deus. Então veja, Isaías então ele havia questionado aí sobre a quem seria revelado o braço do Senhor, não é isso? Depois ele vai falar sobre isso, né? A quem será revelado o braço do Senhor? Então, o que é o braço? O braço é o membro do nosso corpo. Nós usamos aí para fazer exercícios, para fazer certas atividades, melhor. É onde é usado na Bíblia como um emblema de poder, de força. A palavra braço tem esse sentido. Então, aqui está se referindo à onipotência de Deus, ao poder de Deus que seria exibido através do ministério do Filho do Homem, do Messias, né? A quem seria revelado o braço do Senhor, né? Então, a pergunta específica, mais ou menos, seria essa: quem percebeu o poder evidenciado de Deus na obra deste Redentor do Messias? A quem se manifesta aquele poder que deve ser transmitido por meio dele em conexão com a sua obra? Mas isso não estava apenas se referindo a este poder, não estava apenas se referindo a sinais, prodígios e milagres. Aqui João disse, muitos estavam vendo os sinais que eram feitos em sua presença, mas mesmo assim o rejeitaram. Mas essa questão que Isaías estava levantando também diz respeito ao poder da salvação. Então a outra pergunta que Isaías poderia estar fazendo aqui é: a quem foi revelado o poder da salvação de Deus? Quem realmente foi salvo por esta pregação? Ou por esta obra? Né? Então, quem realmente seria revelado? Quem realmente seria transformado e beneficiado pela pregação do Evangelho do Messias, ao ponto de ser regenerado, transformado? Porque é isso que nós cremos que a palavra faz quando nós cremos e a recebemos nos nossos corações. Poucos estavam realmente recebendo a revelação do braço de Deus, ou seja, poucos estavam ali sendo salvos, poucos, né? Em proporção à população, né, de Israel, poucos estavam ali aceitando e ouvindo, ou dando crédito ao que ouviram. Então, veja, Isaías ali ele estava apresentando no seu livro um Messias que era um Messias sofredor, um Messias desprezado, um Messias rejeitado. Israel não queria nada disso. Ele queria um Messias, um Cristo que viesse de uma forma apoteótica para surpreender Roma, as autoridades que estivessem ali presentes. E Isaías viu que poucos viriam até Cristo e o abraçariam como seu Salvador. A massa, a esmagadora maioria, rejeitaria o caminho provido por Deus. Somente os poucos eleitos que seriam revelados. Somente a esses poucos que o braço do Senhor da sua salvação seria revelado a eles. Então veja, a salvação ela não está somente aí, como eu disse, em crer e aceitar a palavra de Deus, mas de você realmente ser transformado e regenerado por essa palavra. É por isso que nós falamos que não basta ter o conhecimento intelectual da palavra, se ela também não for revelada para o crente. E é isso que faz com que alguém aí se posicione e dê sua vida por ela. Não apenas você entender ou dizer que faz sentido, eu creio nisso, faz sentido para mim. Não é mais do que isso. Você tem que ter a revelação. Somente que você tenha a revelação do braço do Senhor é que este poder vai te transformar, né? Vai te regenerar. Bombana disse lá na mensagem O Sexto Selo, disse, quem deu crédito na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Está vendo? Creia na pregação. Então, o braço do Senhor é manifestado. O braço, a palavra de Deus, é manifestado.
Então, aqui uma está explicando. O que é o braço do Senhor? É quando a palavra é de fato revelada. Você pode ter crido na palavra, mas ela se revelou a você de tal forma que a vida dessa palavra esteja em você? Porque Jesus disse, minhas palavras são espírito e são vida. Então, como nós sabemos, a revelação, ela pertence somente a quem? Aos eleitos. Por isso que João já disse, olha, também em outra ocasião, Isaías disse que Deus cegou o entendimento para que eles não aceitem, para que eles não sejam curados. Então, essa palavra, essa revelação do braço de Deus é somente para os eleitos. E é somente a eles que é manifestado, então, todo o seu poder. E o próprio Senhor Jesus agradeceu ao seu Deus e Pai por ele somente se revelar aos humildes, que aceitam aprender. Mombana menciona isso, Deus se escondendo na simplicidade, e Deus é tão grande, e ele é tão grande que pode se tornar humilde, mas nós não podemos, ficar grandes o suficiente para nos tornarmos humildes. Essa é a diferença. E assim Deus se esconde humildade e simplicidade. E o homem, a sabedoria do homem, olha por cima disto. Não é de se admirar que Isaías dissesse, quem creu em nossa pregação? A quem é revelado o braço do Senhor? Jesus disse, agradeço-te, Pai do céu, da terra, por teres ocultado isso aos olhos dos sábios e prudentes e revelá-lo aos pequeninos que aprenderão. Humildade, simplicidade. Apenas observe como Deus se faz simples. Então veja, Deus sempre se tornou velado para os incrédulos e sempre tem se revelado somente para os eleitos. E isso tem sido em todas as eras. Quero ler outra mensagem aqui. O poderoso Deus desvelado perante nós. Lá no Antigo Testamento vemos que Deus velou-se dos incrédulos. Deus tem um modo muito estranho de tratar com as pessoas. Ele se esconde do incrédulo e se revela ao crente. Deus faz isso. Jesus agradeceu ao Pai por ele ter escondido estas coisas dos sábios entendidos e revelado aos pequeninos que aprenderiam. Então vemos que Deus nunca muda a sua natureza e sempre faz a sua obra da mesma maneira. Vemos que em Malaquias 3 ele disse, sou Deus e não mudo. Então ele trabalha baseado no mesmo princípio o tempo todo. Então este é o princípio. Então quem creu em nossa pregação? Quem creu? Quem crê na pregação? Somente aqueles que Deus, com a sua graça e misericórdia, se permite se revelar a eles. Aos demais, ele mesmo endurece. Aqui está a resposta para a questão aqui que Isaías levantou. É o próprio Deus que endurece. Quando Isaías questionou, né, quem aceitaria a nossa pregação, essa nossa está incluindo ele, mas quem? Os demais profetas. Então, Isaías estava dizendo, quem vai aceitar a palavra dos profetas? Quem vai crer nos profetas? Então, como foi no passado, ou seja, como as mensagens dos profetas de Deus no passado, no Antigo Testamento, foram rejeitadas, a mesma coisa também teria que ser agora nessa última era, ou como nas outras eras também da igreja. E quando um profeta vê a sua própria mensagem ser desprezada pelo povo, ao mesmo tempo, isso já é um sinal de que a própria misericórdia de Deus está sendo negada àquelas pessoas. Porque Paulo disse que Deus ele é misericordioso para quem ele quer ser misericordioso. E endurece a quem ele quer. Então, é o próprio Deus que endurece o coração dos incrédulos e ele revela a sua misericórdia só para quem ele quer. Quero ler isto do Mombrana outra vez. Alimento espiritual a seu tempo. Então, segui adiante e orei um pouco. Então, ele me disse que podia lhes contar. É sobre aquele evento que aconteceu quando o Mombrana estava caçando com os irmãos e houve um redemoinho e ele disse, abaixe-se porque vai acontecer alguma coisa. E logo em seguida ocorreu um forte terremoto no Alasca, então as pessoas queriam entender o que significava isto. Então, aqui no Mombrana diz, então ele me disse que podia lhes contar. Deus revelou ao Mombrana do que era tudo aquilo. Eu disse, é o juízo caindo na costa oeste. Olhe para ela hoje. Veja o que aconteceu algumas horas depois daquilo. O Alasca afundou e agora a coisa toda está afundando. Estamos entrando no juízo. A misericórdia foi rejeitada. E veja, não é só na América que isso está acontecendo, mas o mundo todo agora está passando por dores de parto e pela morte espiritual, como já mencionamos aí em um outro estudo, né, que é a última praga que deveria vir, que deveria ser derramada antes que Cristo volte. Mas graças a Deus que nós temos o alimento escondido. É escondido para os incrédulos, pelo próprio Deus, mas para nós, ele se revela para nós.
É o alimento espiritual, de modo que estamos vivendo da bondade e misericórdia da revelação de Jesus Cristo nesses últimos dias, graças a Deus. Enquanto há um povo aí fora anêmico, esfomeado, há um outro povo aí que Deus mesmo está sustentando, em meio a esse deserto, em meio à escassez, vindicando-se entre o seu povo. Amém. Eles entraram. Elias entrou antes da seca se estabelecer, graças a Deus por estar dentro antes do juízo se estabelecer. Agora é a hora de sair e de entrar. Sair dessas organizações e entrar em Cristo. Uma hora de saída e de entrada para todos os crentes verdadeiros. Então veja como Cristo não possuiria, como eu disse, na sua cara uma beleza física que chamasse a atenção das pessoas. Da mesma maneira, a sua doutrina também não é muito atraente para esses homens. Então, o que, que eles fazem? Eles precisam criar suas próprias teologias, suas próprias doutrinas, seus próprios credos, para tornar aprazível essa palavra para as suas mentes, para o seu público. E isso, veja, é o próprio Deus que endurece o coração dos homens para eles fazerem esse tipo de coisa, para eles seguirem por esse caminho, para que assim a pregação da doutrina de Cristo seja rejeitada. E como Cristo seria aquela pedra principal de esquina que seria rejeitada, você lembra? As escrituras mencionam isso. Então, nós vemos que essa pedra de esquina, embora fosse rejeitada, como estava profetizado lá no Salmo 118, se não me engano, ela ao mesmo tempo seria revelada para aqueles que foram destinados para receber a revelação disso, e para que eles pudessem dar os frutos que agradassem a Deus. Jesus mencionou isso, Mateus 21, verso 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste as escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, o próprio Senhor aqui, Jesus está identificando os construtores lá, que haviam rejeitado a pedra, com os líderes de Israel do seu tempo. E quem são os construtores hoje? Quem são os líderes de hoje? Eles estão fazendo a mesma coisa que aqueles líderes do passado. Então, eu sei que talvez vocês conheçam, é uma tradição, mas é uma tradição que está registrada na própria Bíblia. Diz que quando o templo de Jerusalém, ou de Salomão, foi construído, estava sendo construído, estavam tirando pedras de um outro monte, longe dali, e era transportada até o local onde ia ser assentado o templo, e havia várias pedras que depois eles levaram, e eles precisavam de pedras que fossem resistentes para ser o fundamento ali de todo o templo. E eles haviam colocado várias pedras, e todas elas se arrebentavam, não suportavam o peso, e simplesmente se esmiuçavam, se espatifavam, se quebravam. Então, eles começaram a dar atenção a uma pedra que eles também haviam trazido tempos atrás e que estava ali rejeitada, porque não sabiam que utilidade dar para ela. E essa pedra ficou ali por um bom tempo, ali passando por intempéries, chuva, frio, neve, vento, estava ali. E de repente algum arquiteto deu atenção para aquela pedra que estava ali rejeitada por todos e pensaram, será que essa pedra não vai servir como fundamento? Todas as outras que usamos aqui falharam. E aquela ali? Porque ela ali está do mesmo jeito que foi colocada. Então eles colocaram aquela pedra. Diz que isso aconteceu. Não há exatamente um registro disso. É uma tradição que se conta, mas é uma tradição que tem um registro até nos Salmos, né? Então isso deve ter acontecido. Então eles colocaram essa pedra que tinha sido rejeitada e ela suportou todo o peso do templo. E ela se tornou aquela pedra que foi rejeitada pelos construtores, ela foi usada como a base do templo. Então os salmistas e os profetas usaram aquela figura da pedra rejeitada como uma figura do Cristo. Aquele que seria enviado para ser a coluna de toda a igreja, né, que é rejeitado pelos construtores, pelos próprios líderes que se diz os construtores da igreja, os representantes de Cristo, rejeitariam essa pedra, mas ela seria usada, mesmo assim, pela rejeição dos arquitetos, seria usada para fundamentar a sua igreja. É uma figura muito estranha, mas exatamente isso que aconteceu no passado e foi o que aconteceu. Cristo tem sido rejeitado até hoje pelos artífices, pelos construtores, mas ele é a pedra angular que tem resistido
e que tem fundamentado toda a igreja, toda edificação, toda a casa espiritual, sacerdócio espiritual. E você sabe que depois Paulo também usa essa mesma figura dos construtores para se referir ao ministério de Cristo, porque eles que estão levantando os fundamentos ou assentando os fundamentos para a igreja. A igreja está fundamentada no ensino dos apóstolos e dos profetas. Amém? Efésios 2:20, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então aqui Paulo ele fala de um fundamento dos apóstolos e que também fala da pedra angular, como se parecessem ser coisas distintas, mas é a mesma coisa. O fundamento dos apóstolos e a pedra angular, que é Cristo, é a mesma coisa. Amém? Então, isso deveria ser o fundamento de toda a igreja. Ele vai dizer mais lá em 1 Coríntios 3, 10 a 11, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, ou seja, os demais ministros que vêm depois dele. Também são construtores. Porém, cada um veja como edifica. Veja como você vai apresentar esses fundamentos. Veja como você vai ajustar e vai adequar isto. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Por que Paulo teve que mencionar isto? Porque são os construtores que rejeitam a pedra angular. São os próprios construtores que rejeitam os fundamentos. Então veja como você que está construindo, veja como você vai lançar esses fundamentos. Porque alguns que se dizem representantes rejeitam a verdadeira pregação da doutrina de Cristo e substitui por outra coisa que seja mais agradável. Desprezam aquilo que traria para eles a glória de Deus, procurando a glória dos homens. Então, veja, não é somente Israel que fez isso. A igreja, depois que se organizou, fez a mesma coisa. Você sabe que a igreja romana diz que o fundamento da igreja é o papado. Eu até mostrei algum tempo atrás, não sei se você se recorda, um estudo onde mostrei, numa ilustração que eu consegui aí na internet, num estudo católico mostrando que o Papa era o fundamento da igreja, e o Cristo era apresentado como a pedra angular acima do Papa, ou seja, o Cristo é sustentado pelo Papa. O Papa é a base de toda a igreja. Agora veja, como eu disse, não é apenas Israel, não é apenas a igreja romana que lançaram outros fundamentos no lugar de Cristo. Infelizmente, os construtores de hoje, as igrejas ditas evangélicas, e também, por que não, alguns tabernáculos, têm lançado outros fundamentos no lugar da doutrina de Cristo. Também tem feito essa substituição aqui, também tem rejeitado essa pedra de esquina, essa pedra angular. Romana disse que em nossos dias, Jesus está sendo rejeitado pelos construtores da igreja, que são os teólogos, são os mestres, ministros e todos aqueles que substituíram aí o ensino apostólico por quê? Por dogmas, por tradições, por programas dos homens. Então, a pregação apostólica não pode mais ser aceita porque eles colocaram outro fundamento no seu lugar. Mombrana cria nessa tradição sobre aquela pedra que foi rejeitada, porque eu encontrei uma mensagem, ele cita isso, eu quero ler para você. O que é isso em tua mão? E quando eles estavam construindo o templo de Salomão, eles tinham todas as pedras cortadas, tudo estava em ordem, mas eles encontraram uma pedra de aparência estranha. Eles não achavam que uma coisa assim alguma vez atingisse qualquer coisa, então eles simplesmente a jogaram fora sobre uma pilha de ervas daninhas, e eles continuaram com a sua argamassa e suas pedras e colocaram juntas e vieram a descobrir que a mesma coisa que eles tinham rejeitado, eles construíram até aqui e descobriram que não podiam mais ir adiante, havia uma pedra faltando. E eles construíram sobre isso, mas eles não puderam ir mais adiante. E a própria pedra que faltava era a principal pedra angular que haviam expulsado para um lado. Eu vou dizer isso para os batistas, presbiterianos e também, e então vocês podem se gloriar nisso. Tudo bem. Uma das coisas principais com os batistas ou com qualquer outra igreja que todos temos feito e o que vocês pentecostais estão fazendo, vocês estão rejeitando a única pedra angular que existe, que é Cristo. Vocês estão rejeitando a pregação de Cristo.
Quando você a chuta para fora, você pode dizer, isso não irá funcionar em nosso programa. Bem, em que programa irá funcionar então? Você simplesmente sai do seu programa para o programa dele e a igreja segue em frente. Coloque a pedra fundamental primeiro. Se você não fizer isso, você descobrirá depois de algum tempo que é apenas tijolo e argamassa novamente. Então eles tiveram que receber a pedra de esquina primeiro, antes que eles pudessem. A pedra angular, antes que eles pudessem continuar. Moisés tinha rejeitado isso quando ele matou aquele soldado. Ele rejeitou os princípios de Cristo, e então ele pensou que estava certo, mas depois ele se tornou um refugiado e casou-se, teve seus filhos, e estava pastoreando as ovelhas de Jetro, e Jetro arranjou-lhe um emprego para pastorear ovelhas. Então veja, Cristo, ele também foi chamado pelo irmão Branham de pedra de coroa, pedra de angular, pedra de esquina, a pedra de base, mas ele também chamava Jesus de a pedra de coroa, a pedra de encerramento. E isso também tem sido rejeitado. Vamos lá, adoção número 2. Eu não sei se você sabe disso ou não. A grande pirâmide do Egito nunca teve uma pedra superior sobre ela. Por quê? A pedra de coroa foi rejeitada. Cristo, a pedra principal, foi rejeitado. Mas à medida que crescemos a partir da era luterana, batista, metodista, pentecostal, chegamos à pedra de encerramento agora, esperando e desejando que essa pedra de encerramento seja estabelecida. O edifício está completo. Não tem você lido na Escritura a pedra que foi rejeitada? Claro. Nós entendemos que estava falando do tempo de Salomão, mas a pedra rejeitada se tornou a principal de esquina. Mas eu estou dizendo isso apenas para criar um quadro para você. Agora, e na Bíblia, estamos vivendo nos últimos dias o topo da pirâmide, os peixes cruzados da era de Câncer, no zodíaco, no tempo da vinda do leão, Léo. Isso estamos vivendo também, né? Porque, como eu disse no culto anterior, quando aquele anjo forte rugiu como um leão, né? E como estudamos, ele rugiu os 7 trovões, e como disse o Oliveira, o leão rugindo como uma águia. Então, é o tempo que estamos vivendo, ou seja, em que a pedra de coroamento está sendo trazida, ou seja, a palavra original está sendo trazida, mas ela também está sendo rejeitada por alguns construtores e artífices. E nos dias da manifestação dos filhos de Deus na Bíblia, vê onde estamos? Estamos bem no tempo do fim. Então vejam, meus irmãos, Isaías, os profetas do Antigo Testamento foram rejeitados, né? Eles provaram aí o gosto amargo da rejeição, seguido pelo próprio Cristo, pelos seus próprios discípulos, apóstolos, e também por toda a igreja hoje. A igreja, como dissemos no culto passado, que é o representante de Deus na terra, a representante, ela também vai ter que ser desprezada. Também vai ter que passar por uma rejeição. Mombrana disse que Deus mostrou seu grande poder quando ele se humilhou e se manifestou por meio daquele corpo que ele havia criado para si mesmo e para o seu filho. Certo? Então ali ele mostrou o seu grande poder, quando ele se mostrou humilde e se manifestou entre nós na forma de um homem. Então Deus provou que ele era o Deus Todo-Poderoso. E foi também de forma humilde que o próprio Filho de Deus também veio ao mundo, deixou os palácios de marfim de Deus lá nos céus onde ele estava, assim como a banda falava. O Filho deixou os palácios de marfim de Deus e veio até nós, assumindo a forma de um homem, sendo obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Tudo isso foi sinal de humildade, mas mesmo assim, por causa dessa humildade, dessa simplicidade, a religião oficial rejeitaria tudo isso, desprezaria. Então, da mesma forma como Jesus, o Cristo, foi rejeitado, e todos os demais filhos daquele ministério, os apóstolos, como eu disse, assim também hoje a igreja também tem que passar pelo mesmo tipo de rejeição. Todos os demais filhos de Deus carregam consigo essa marca, como a mãe disse, chamava de uma marca negra. Todo aquele que é eleito vai ter que ser rejeitado, vai ter que ser impopular. Você vai ter que passar por algum tipo de rejeição, por algum tipo de desprezo, de incompreensão. Se você é um eleito de Deus, você vai ter que passar por isso. Não somente por pessoas aí ligadas às religiões, nos artífices, os construtores que rejeitam a pedra angular, mas também até por nossos familiares, parentes, companheiros de trabalho. É uma marca que todo filho de Deus vai ter que carregar. Mensagem Mombrana, pregada em 1950, Cresto isto.
Seu nascimento, quando Jesus nasceu na terra, ele tinha uma marca negra, para começar. Ele sempre foi recebido pelas pessoas comuns e desprezado principalmente pela seita religiosa do povo daqueles dias e dos grandes nobres e requintados. E assim é também hoje, é a mesma coisa. Ou seja, aquele que é cristão, e a palavra cristão significa semelhante a Cristo. Então, se você é cristão, se você é semelhante a Cristo, semelhantemente a Cristo, você também terá que ser rejeitado. É uma marca negra que os eleitos têm que carregar. Não como eu estou tentando dizer que as pessoas ricas ou nobres não podem ser salvas, elas podem, se elas se humilharem e virem como o restante de nós. Mas todos nós devemos entrar de uma maneira, que é vir, sabendo que não somos nada e que Ele é tudo e estar disposto a entregar-se a Ele para receber os seus benefícios. Se você alguma vez quiser alguma coisa de Deus, tem que se humilhar e não se tornar nada diante dele, e não saber nada a não ser um propósito, isto é, que você está tentando encontrar a Jesus. Então, quando você se humilha, Deus exaltará. Ponha isso em prática para ver se funciona. Ah, isso não deve ser verdade. Como é que você sabe? Ponha em prática apenas uma vez. Humilhe-se. Rejeite a si mesmo. Faça morrer a si mesmo. Né? Dê essa chance a você mesmo. Humilhe-se. E Deus, no tempo oportuno, te exaltará. Amém? Mas quando você se exalta, Deus verá que você será levado a se humilhar. Isso mesmo. Ele disse assim em sua palavra. Então veja, como nós já vimos, as pessoas elas preferem então trocar a glória de Deus pela glória dos homens. Mas a verdadeira glória que nós devemos buscar é aquela que vem por nós confiarmos em Deus e na sua palavra, que é a verdade revelada e que foi aí mantida escondida durante séculos e revelada a nós nesse tempo do fim. Nós que fomos eleitos desde antes da fundação do mundo para receber a sua misericórdia, para receber essa palavra. E você lembra dos estudos do irmão Brian, que ele sempre nos recorda que a palavra glória tem vários sentidos, mas uma delas, que ele gosta de destacar mais, tem o sentido de valores, juízos, opiniões de Deus. Então, quando a glória de Deus foi revelada a nós através desse evangelho, o que foi revelado a nós? As opiniões, os juízos, os valores de Deus. E uma vez que você aprecia e aceita isso, você recebe essa glória, você recebe essas opiniões, esses valores, em si mesmo, em sua própria vida. Lá em João 17, 22, Cristo disse que deu essa glória para nós. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, nós buscamos a glória de Deus. Nós buscamos as opiniões de Deus, os valores de Deus, os juízos de Deus, mas aqueles que querem a glória dos homens, os juízos dos homens, ou dão importância aos valores que os homens criam, dão mais importância. Então, nós buscamos esta doxa de Deus. Quando nós temos esses juízos, essas opiniões, esses valores de Deus em nós, então nós estamos, como disse Jesus aqui, o quê? Unidos com Ele. Né? Eu dei a eles a tua glória, as tuas opiniões, os teus valores, para que eles possam ser um contigo como eu e tu, Pai, somos um. Então nós nos tornamos em uma unidade com Deus quando temos a sua glória, temos a sua doxa em nós. Agora veja que o apóstolo Paulo, ele falava daqueles que rejeitaram essa glória de Cristo, e ele disse que essa rejeição se refletiria nas suas próprias vidas, nas suas próprias ações. Quero ler aqui, 1 Coríntios 2, versículo 9 em diante. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, se é o Espírito de Deus que conhece os corações dos homens, sendo que ele é apto para discernir os nossos pensamentos, então vai ser somente o Espírito Santo de Deus que pode revelar a palavra de Deus vindicada para nós. Somente o próprio Espírito. Você nunca vai conseguir entender Deus, a sua palavra, ou a sua pregação da doutrina, com o teu próprio entendimento, com o teu próprio Espírito. É isso que significa o Espírito do homem e o Espírito de Deus. Não tente entender com a mente do homem, você não vai conseguir. Então tem que ser o próprio Espírito de Deus, que conhece as coisas que são dele, revelando isso para nós. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém. Você nunca vai entender, você nunca vai aceitar, você nunca vai viver por isso,
posicionar-se por isso, até que esse próprio Espírito de Cristo esteja em você, revelando isso a você. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o Espírito do homem, ou do mundo, ele somente pode revelar o que para você? Aquilo que pertence ao mundo. Enquanto que o mundo espiritual somente pode ser revelado e compreendido pelo próprio Espírito de Deus, que é dado a nós pelo processo do novo nascimento. Ninguém que experimentou o novo nascimento pode ter essa revelação do Espírito de Deus. Você tem que passar pelo novo nascimento, pela morte e a ressurreição. É por isso que alguns aí crucificaram o Senhor da glória, rejeitando a pregação da salvação, porque eles creram em uma outra glória, em uma outra doxa, em outros valores, em outros juízos, em outros sistemas, contrários ao de Deus. Paulo continua aqui, as quais também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Então, observe que Paulo aqui está dizendo, nós não viemos até você com o que os outros disseram. Nós não trazemos a você alguma coisa que o homem pensa acerca de Deus, mas estamos trazendo a você a glória de Deus, as opiniões, os valores, os juízos do próprio Deus revelados para nós. É isso que interessa para nós. E Jesus disse, Pai, eu lhes dei a eles a mesma glória que tu me deu, para que eles possam ser exatamente como tu e eu somos. Então, como que você vai estar em unidade com Deus? A menos que você tenha os mesmos valores de Deus, a mesma glória de Deus. Paulo continua, mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, Paulo aqui está confirmando o caso de um homem que é carnal. O homem que é carnal, ele ainda que ele esteja vazio do Espírito de Deus, ele pode, de alguma maneira, compreender as coisas de Deus. Mas veja, é necessário o Espírito Santo de Deus para ter a plena revelação da doxa de Deus e de ser, como eu disse, regenerado, transformado, passado por um novo nascimento. Do contrário, só o que você vai ter aí vai ser um monte de suposições que depois vão virar tradições que vão substituir a verdadeira doutrina. Então, buscar a glória que vem dos homens é andar segundo o mundo. O qual, como disse Paulo lá aos crentes de Corinto, era uma atitude carnal. Os coríntios, eles eram pessoas reveladas, mas ao mesmo tempo estavam atuando como carnais. 1 Coríntios 3,3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então veja, encontrar a Cristo significa mais do que apenas você conhecer a palavra dele. Mombrana, ele sempre chamava atenção para o fato de que não adianta nós conhecermos a palavra se nós não conhecemos o autor dessa palavra. Então, quando nós fazemos aí um inventário de nossas experiências, nós deveríamos também ser sinceros e avaliar se o que nós sabemos é apenas o que aprendemos de um outro por uma concepção mental, intelectual, ou se nós temos nossas próprias experiências para testemunhar de que Deus é real, de que Ele é verdadeiro e de que Ele está conosco. Quero ler algo que uma banda diz sobre isso, a Rainha de Sabá. O Evangelho de Cristo tem sido rejeitado. A pregação de Cristo, quem tem crido em nossa pregação, tem sido rejeitado. Você não quer acreditar nisso, mas é um fato notável. É a verdade. É uma pena, mas é a verdade. E eu vou usar essas palavras aqui numa banda para você entender algo aqui duro, mas é verdade. Ok? Os próprios tabernáculos aí, da mensagem, rejeitaram a pregação do William Branham. Os próprios tabernáculos que alegam crer e pregar a mensagem do William Branham rejeitaram a pregação. Quem creu na pregação do William Branham? Os próprios tabernáculos que alegam representá-lo, eles também têm rejeitado e não têm crido na sua pregação. E aí eu tomo as palavras do Mombrana. Eu sei que você não vai acreditar nisso, mas é um fato notável. É a verdade. É uma pena, mas é a verdade. E eu acho que, se for esse o caso, cada um de nós deveria fazer um inventário de nossa própria experiência e de nossa própria posição com Deus e ver como ficamos à sua vista. Não por alguma tradição, nem por um trabalho mental, mas por aquela comunhão fechada, escondida.
Não por causa da nossa concepção intelectual de seu credo, ou do credo da igreja, ou mesmo do conhecimento que tivemos com a palavra, pois algumas pessoas conhecem bem a palavra, mas não conhecem o autor. Não tem uma experiência com doxa do autor. Então, é como aquelas autoridades lá do dia de Jesus, né? Eles creram nele, creram em Jesus, mas não conseguiram se posicionar pela sua pregação, porque aquilo deixaria eles de ser populares. Mas o que significa exatamente dizer que alguém conhece a palavra, mas não conhece o autor dela? O que significa isso? Significa a mesma coisa que Paulo disse lá para os crentes de Corinto. Eles conheciam a palavra, e até mesmo possuem dons espirituais, né? O povo de Corinto tinha todos os dons, porém, mesmo assim, veja que Paulo chamou aqueles coríntios de carnais. Né? Em 1 Coríntios 3,16, se você quiser anotar e ler lá, ele vai dizer, vós sois santuários de Deus. Paulo disse para os crentes de Corinto, vocês são santuários de Deus, mas ao mesmo tempo também disse, mas vocês também são carnais. Vocês são carnais. Então, embora alguém possa ser um santuário e até despenseiro dos mistérios de Deus, porque consegue compreender muita coisa, entender muita coisa da doutrina, ele ainda pode estar agindo e pensando carnalmente com tudo isso, buscando apenas a glória dos homens. E aqui eu vou repetir mais uma vez a palavra do Mambrão, porque pode não fazer sentido nenhum, mas é mesmo isso. Você não quer acreditar nisso, mas é um fato notável. É a verdade. É uma pena, mas é a verdade. Alguns entenderam, mas são carnais. Têm o entendimento correto, mas são carnais. Então, veja, um dos extremos da carnalidade lá de Corinto, qual que era? Paulo chama atenção para isso, porque ele disse, olha, vocês estão dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou disso ou daquilo, né? Isso foi uma prova de carnalidade. Então eles estavam se dividindo entre grupinhos, eu sou do líder tal, do fulano tal, né? Isso é um exemplo de carnalidade. Eles estavam olhando apenas para os vasos, ao invés de olhar para o Deus que usa os vasos. Isso é diferente dos dias de hoje? Não é diferente. Nós temos muitas pessoas e muitos grupos e muitos tabernáculos, inclusive, que são levantados dizendo, nós cremos o fulano, nós cremos o ciclano. E eles até podem estar corretos, né? Mas são carnais. Porque, de uma certa forma, estão trocando a liderança do Espírito Santo pela liderança daqueles homens. Então, veja, o Mambanda, ele disse que aquele que tiver a vida de Cristo habitando dentro deles, terá que obrigatoriamente se tornar impopular. É aquela marca negra que ele disse que todos os eleitos de Deus devem carregar consigo. Ele não vai ter uma boa fama, a começar pelos ministros que quiserem pregar a doutrina de Cristo. Quem vai crer em sua pregação? Poucos. Então, é isso. Ele não vai ter uma boa audiência para lhe ouvir, mas se ele tem algo mais do que apenas uma unção, ou seja, se ele tem a vida de Cristo nele, então ele vai atuar conforme essa vida de Deus que está dentro dele. Porque nós sabemos, já estamos entendendo até aqui, sim, é o próprio Deus que endurece e que se torna velado para os incrédulos e se revela apenas para os simples, para os humildes. Como foi somente os simples, as pessoas comuns e humildes que receberam Cristo lá. A mesma coisa hoje. Discernimento de espírito de 60, apenas tome o ministro de hoje. Se ele tiver o batismo do Espírito Santo e se ele sabe que se ele pregar essa palavra, isso irá cortar a sua fama, irá colocá-lo em uma igreja pequena ou talvez na rua, mas ele sabe que algo em seu coração está queimando. Ele vê a vinda do Senhor. Ele não se importa se ele tem uma grande igreja ou uma pequena igreja, ele não se importa se hoje ele tem comida ou não tem comida. Ele não se importa se ele tem boas roupas ou não tem boas roupas. Ele só está consciente de uma coisa, e essa é a própria vida dentro dele gritando. Não importa os resultados. Né? Ele está tentando alcançar algo para a glória de Deus. E esse homem, ao fazê-lo, agirá a própria vida do Espírito que está nele. Você me entende? Ele vai atuar. Amém. Graças a Deus. Então, como eu disse, quando rejeitaram a Cristo, eles rejeitaram o verdadeiro e único fundamento da igreja. Desculpe. E o Umbanda, ele disse que a fundação original ela tem sido rejeitada, ela tem sido abandonada por muitas igrejas, porque elas têm abandonado os fundamentos dos apóstolos, os quais Paulo disse, que nós lemos aqui,
foram lançados por eles e que jamais deveriam ser substituídos, né? Ninguém lance outro fundamento ali daquele que já foi posto, o qual é Cristo. E as igrejas têm feito isso, elas têm substituído esses fundamentos originais por um companheirismo denominacional, têm trocado a doxa, a glória de Deus, pela glória dos homens. E isso faz com que um membro de igreja seja identificado por qualquer coisa hoje, menos por Cristo. Porque hoje eles querem saber se você é cristão por meio do grupo ao qual você pertence, de qual grupo você é, de qual campo você é, que líder você segue. É assim que eles hoje padronizam, estigmatizam um crente da mensagem, por exemplo. Né? Mensagem O Caminho de Volta. Eu me pergunto por que homens e mulheres tentam denominar as pessoas em um companheirismo de denominação, em vez de trazê-los de volta ao fundamento original. Deus sabe disso, mas é a maneira mais popular. Eu pertenço ao fulano de tal. Eu sou o doutor fulano de tal de certa organização. Veja, esse foi o mesmo erro dos coríntios, não foi? Eu sou de Purdue. Eu tenho uma bolsa de estudos de assim e assim. Eu tenho meu PhD, o meu LLD. Isso não significa nada para Deus. Nada. Então, o que os cristãos necessitam hoje é de Cristo, de volta ao verdadeiro conhecimento da Bíblia, voltando àquele fundamento original, da pedra fundamental que eles têm rejeitado. Mas cada vez mais as igrejas estão menos interessadas em ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. Né? Quem creu em nossa pregação? Cada vez menos pessoas. A partir do tempo que vai se alongando, quanto mais tempo vai passando, você vai vendo mais e mais dessa incredulidade se avolumando. Então, ao invés disso, só o que eles querem é o quê? É que hoje um pastor aí conte para eles uma boa piada, né? Uma pregação que satisfaça aí os seus sentidos, os seus ouvidos. E a verdade é que Cristo ele tem se afastado de muitos desses lugares. E o que se precisa hoje é de que Cristo volte às reuniões. Mas para isso é preciso voltar, como eu disse, a esse fundamento apostólico original. Volte para o fundamento. Humilhe-se a esse ponto. Volte para os fundamentos. Não importa o quão impopular isso seja. Não importa que diga, isso aí é trinitarianismo, isso é dualismo. Não importa. Volte aos fundamentos originais. Então você terá uma verdadeira experiência com Cristo. Mensagem não ter mais. E hoje, a maioria das pessoas não quer um homem que fique de pé e diga a verdade sobre isso. Eles querem algum pequeno rique com corte de cabelo de Hollywood e perfume por toda parte e que venha até aqui e fale sobre alguma teologia que ele aprendeu em algum seminário, ou algum cemitério ou seminário, perdão. É tudo a mesma coisa. Seminário e cemitério, né? Uma banda dizer a mesma coisa. O lar de cadáveres. Então nós encontramos isso por toda parte. Eles querem algo assim, eles não querem mais o evangelho à moda antiga, entregue no poder de demonstração do Espírito Santo. Há algo errado. Precisamos de uma reunião de testemunho, uma grande coisa para acontecer. Precisamos de uma reunião de oração. Precisamos de um cavocar, de um clamar. É verdade. Precisamos de Cristo de volta ao nosso meio e conhecer a Bíblia. Somos simplesmente mais flexíveis e mais soltos o tempo todo. Precisamos voltar para a fundação original. Voltar para o lugar, para a rocha da qual fomos cortados e começar de novo. Aleluia. Então, voltar a essa fundação original que foi rejeitada significa receber e dar testemunho do ensino correto da palavra, o qual muitos aí têm se afastado. E isso tem acontecido não só agora, isso foi em todas as eras. Todas as eras foi dessa maneira. E exatamente como o apóstolo João escreveu. Muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. E o que aconteceu, como eu disse, nos dias de Jesus, é que você vê se repetir nos dias de hoje. E até mesmo com Judas, você lembra de Judas? Ele teve uma experiência, ele sabia que Jesus não era um fingido, ele sabia que Jesus não era falso. Ele teve uma experiência de quem era o seu mestre. Ele próprio viu os sinais do seu ministério, e ele no seu próprio ministério, Judas tinha um ministério, ele viu os sinais, ele viu que tudo que Cristo fez era verdade, mas o que foi que Judas fez? Ele substituiu a glória que ele estava ali desfrutando de Cristo por uma outra glória, a glória dos homens. Ele queria a fama, queria a atenção dos homens, das autoridades. 3 classes de crentes. Judas se vendeu para a sua denominação.
vendeu a Jesus, a palavra, para a sua denominação e traiu a Jesus Cristo, depois que ele afirmou ser parte dela. Os ministros, às vezes, afirmam ser servos de Cristo, mas alguns não são. Estão apenas ali tentando ganhar a confiança das ovelhas, só isso. Lembra dos bois de Judas que já mencionei? E quando a palavra é completamente identificada para ser vindicada para esse dia, que é a mensagem da hora, e eles se vendem ali por popularidade, para a denominação deles. Bem, exatamente como Judas fez, entregou Jesus aos fariseus e saduceus. Esse espírito não morre. O que eles fizeram, o que Judas fez, está sendo feito hoje. E quanto àqueles que pregam a doutrina, eles dizem, eles estão muito equivocados, estão muito enganados. E eles não entendem que eles estão com o espírito de Judas, porque eles estão fazendo o que Judas fez. Estão substituindo a glória de Deus, a glória de Cristo, pela glória dos homens. Então, aí isso está entre os crentes manufaturados e incrédulos. E observe, meus irmãos, que as pessoas assim não conseguem ficar com toda a palavra. Embora eles tentem aí convencer o povo que eles aceitaram tudo o que ela diz. Eles até concordarão aí com uma boa parte da palavra, ou com o que está nas fitas. Mas quando chega o momento de confessar realmente tudo que está ali, eles mostram, como disse Mombrando, as suas cores, mostram o que realmente eles são formados. Mensagem Israel e a igreja número 1, e Judas, mais uma vez, estava com eles. Isso mesmo, Judas era tão grande quanto um pato na poça. Ele estava gritando e se alegrando também, e ele seguiu a igreja até chegar ao Pentecostes, mas quando chegou ao Pentecostes para receber o batismo do Espírito, ele recusou e traiu Jesus. E isso foi o anticristo. E esse Espírito hoje descerá e ensinará a justificação pela fé e tudo mais, e seguirá diretamente para o batismo do Espírito Santo, e então mostrará as suas cores, exatamente a mesma coisa. Então, do que o Mombrando aqui está falando? De ministros, anjos do diabo. O diabo enviaria os seus ministros para confundir a igreja, se fosse possível, para que eles não dessem crédito a toda a palavra. Eles vão pensar que são cristãos, porque eles estão crendo em um sistema, e eles estão fazendo parte de um sistema, mas eles não entendem que eles estão ali rechaçando e rejeitando o próprio Cristo que eles dizem representar. Terrível. Mensagem presumindo, ele disse que nos últimos dias que o diabo enviaria os seus ministros em anjos de luz, tentando trazer algo novo, algo mais popular, algo mais educado. Você não crê? Isso que Eva fez e ficou em apuros. Fique com a palavra. Amém? Não presuma, aceite a palavra de Deus. Eva presumiu que estava tudo bem. Deus é um Deus bom, você sabe que ele não faria, certamente o Senhor não fará isso ou fará aquilo, mas Deus havia prometido isso. Deus tinha que fazer isso, era um dever de Deus fazer isso. Agora, não presuma, apenas creia. Então veja, meus irmãos, buscar pela glória de Deus, aquela glória que vem de Deus e não dos homens, torna, como eu disse, o povo de Deus impopular. E em sua grande maioria, Então, você, por rejeitar a glória dos homens, por aceitar a pregação do evangelho, você acaba se tornando um povo pequeno, um povo e uma minoria. E o irmão Liveio falou, eu mencionei isso em alguns outros estudos, eu quero ler aqui outra vez, ele disse, olha, para nós é motivo de alegria. Se nós somos uma minoria impopular, difamada, isso é um bom sinal. Estamos no caminho certo. Amém? Quero ler algo que ele falou aqui também sobre isso. Mensagem que ele pregou em 88, Futuro Lar número 4. Sei que nós somos uma minoria, nunca seremos outra coisa senão uma minoria mínima sobre o que pregamos neste púlpito. Me acusa de pregar 2 deuses. Deixe que fale o que quiserem. E outros irmãos e irmãs da mensagem, nós seremos a minoria mínima. Isso é algo para se alegrar. Eles vão nos odiar porque temos que defender isso. Como eu disse, vão sempre usar desculpa, isso é a doutrina do fulano. Não, é a doutrina de Cristo, é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina que o profeta William Branham nos restaurou. E você agora está tentando mascarar a tua incredulidade dizendo que é a doutrina de um outro. Estamos apenas repetindo o que está na Bíblia. Mas, como a Bíblia diz, essa pregação, a nossa pregação, quem creria? Ela seria rechaçada. Cristo é o mistério de Deus revelado número 9, de 86, outra mensagem de Oliveira. É por isso que somos um grupo muito minoritário e seremos cada vez mais uma minoria. E está tudo bem.
Não há nenhum problema quanto a isso. Agora, a mesma coisa hoje. A luz romperá. Haverá os seminaristas que rejeitaram a isso, os teólogos. Haverá pessoas simples que aceitarão isso. Em outras palavras, isso não será popular entre as multidões e nem será entendido pelas multidões religiosas. Então, veja, para nós concluir aqui esse breve estudo, nossa breve palestra de hoje, um filho eleito, ele não vai se preocupar em ser popular por defender as coisas que ele crê, que Deus lhes revelou. A sua doxa foi aberta, revelada a ele. Ele não vai se importar com isso. Ele sabe que é preferível ser popular com Deus do que usufruir de uma glória aí que tem prazo de validade. Porque essa glória do homem acaba rápido. Né? O que o homem pensa acerca de você pode mudar a todo momento. E você vai querer trocar a glória de Deus, vai querer trocar o que Deus pensa de você para o que o homem pode pensar de você. Isso é suscetível demais. Certo? Atos do Espírito Santo, Sermão do Irmão Branham, pegado em 54. Eu preferiria, como já disse muitas vezes, deitar de barriga para baixo e beber água do riacho, comer biscoitos, ser popular com Deus e ser seu servo, servo de Deus, do que ter o melhor que existe, que este mundo dá, se eu tivesse que comprometer a minha fé no Senhor Jesus Cristo e na sua Bíblia. Creio que esta é a infalível palavra de Deus e que toda a palavra dela está certa. Sim, Senhor. Então veja, Deus, ele está comprometido com aqueles que estão comprometidos com ele. Quando nós nos posicionamos por essa palavra, né, Deus se posiciona por nós. Como eu disse, faça o teste. Humilhe-se para Deus e veja se ele não vai te exaltar. Né? Amém? Resisti, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Né? Mas antes a palavra também diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Alguns apenas dizem, né? Resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Mas ele esquece de dizer outra parte. Porque você vai somente resistir ao diabo se você primeiro sujeitar a Deus. Quando você se sujeita a Deus, Deus te dá o poder da sua glória, a sua doxa, para que o diabo se sujeite a você. O diabo nunca vai se sujeitar a você se primeiro você não sujeitar a Deus. Então sujeite-se a Deus, humilhe-se a Deus, comprometa-se com Deus e com a sua palavra, e ele vai estar comprometido em abençoar você, a tua casa e a tua família, no nome de Jesus. Amém? Vamos ler outra mensagem aqui, já para nós concluirmos. Mensagem de Mombrana, o pecado imperdoável. Eu não tenho que responder pelo dia de Paulo, mas quando esta geração surgir, terei que ficar como uma testemunha. Então, se eu souber que algo é verdade e me recusar a dizer e comprometer-se por causa de popularidade, eu serei expulso como hipócrita. Mombrana bate no púlpito 4 vezes. Mas pode que eu seja expulso como um impostor, posso ser expulso como um fanático e chamado de tudo no mundo aqui, mas naquele dia Deus dirá, você guardou a minha palavra e eu te guardarei no dia da tribulação. Estamos passando por tribulações. Estamos passando, o mundo está tribulado. Mas aqueles que têm se posicionado pela palavra, eles estão vendo sinais de Deus se posicionando por eles. Você consegue ver isto? Veja, o mundo está todo lunático, perturbado, com isto e com aquilo, com vírus. Não posso nem citar o nome do vírus, porque o YouTube pode bloquear aqui o vídeo. Coisa louca, assim. O mundo está todo perturbado. Mas veja aqueles que estão com as suas vidas escondidas em Cristo. Deus os guarda, Deus os protege. Porque como eles estão comprometidos com essa palavra que é Cristo, a vida de Cristo, está comprometida em te guardar. Então, no dia da tribulação, no dia da aflição, das angústias, eu vou estar aqui, eu vou estar suprindo as vossas necessidades. Fui moço e já sou velho, porém jamais vi o justo mendigar o pão. Não é isto? Por que isso? Porque o justo que se compromete com Deus, vê Deus se comprometendo em suprir todas as suas necessidades. É isso mesmo, essa é a coisa a fazer. Amém. Então veja, irmãos, eu disse, infelizmente, essa é a verdade. É duro, mas é verdade. Os tabernáculos não creem na pregação do William Branham. Mas nós cremos na pregação do William Branham. Né? Os profetas são rejeitados em seu ensino, sua mensagem. Os profetas sempre são. Mas há um povo eleito que recebeu a graça e a misericórdia de Deus para ter seus olhos, suas escamas dogmáticas desvencilhadas, para que eles possam
vir à luz e enxergar, graças a Deus por ele nos ter dado isto. Mas veja, por que nós aceitamos a pregação de William Branham? Porque nós sabemos que ele era bíblico em tudo que ele ensinou. Ele era bíblico. E ele fez questão de mostrar para você que tudo que ele mostrava, ele primeiro ia para a Bíblia. Quando ele tinha um entendimento, uma revelação, ele queria saber se isso era bíblico, se isso era escriturístico. Né? Então nós podemos confiar nessa pregação do William Branham, porque sabemos que ele estava pregando exatamente, estava ecoando aquilo que a Bíblia diz. Mensagem de Apocalipse, capítulo 4, número 3. Não pare de obter as fitas, apenas fique com isto. Né? Mamãe disse, diga o que as fitas dizem. Mas por quê? Por que você tem que dizer o que as fitas dizem? Ele vai te explicar. Pesquise isso pela palavra e veja se está certo. Veja, ele está dizendo, ouça as fitas, mas também está dizendo, vá para a Bíblia. Veja o que as escrituras estão dizendo. A Bíblia disse, examinai tudo. Ou seja, antes que você tire uma conclusão contrária sobre a palavra, após você ter ouvido uma fita, antes que você pense que você entendeu, que você alega ter concluído o que você ouviu, vá para as escrituras. Não tente fazer uma umbanda falar alguma coisa que contraria o que a própria Bíblia diz. Porque as fitas vão ecoar para você o que a Bíblia diz. Eu sei que é impopular, assim como Jesus, assim como a mensagem, sempre a mensagem é impopular. Quem creu em nossa pregação? Poucos, uma minoria. Você me amou quando eu vim e curei os enfermos e aflitos entre vocês, e vocês pensaram que seriam grandes multidões e edificaram a igreja. Agora, Jesus fez a mesma coisa até que um dia teve que descer a verdade. E quando ele fez, até 70 se afastaram dele. E ele se voltou para os demais, os 12, e disse, vocês também vão embora? Se você não entende, venha, vinde, pois, e arrazoemos. A Bíblia disse, examinai tudo e retém o que é bom. Amém, graças a Deus. Veja, mesmo sabendo que a doutrina, a pregação da doutrina de Cristo é impopular, mesmo sabendo que a pregação da doutrina é algo a ser rejeitado pela grande maioria, Paulo, ele aconselhou a Timóteo, seu discípulo, pregue mesmo assim. Mesmo que seja impopular, mesmo que seja fora de tempo, ele disse, pregue. Não é isso? 2 Timóteo 4:2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Entre Deus e Cristo, que não é Deus. Jesus, o Cristo de Deus. Que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Esta pregação que é tão impopular. Prega, insta, quer seja oportuno ou quer não seja. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, com certeza, meus queridos, a pregação da doutrina, ainda que ela é desprezada, ainda que ela seja impopular, ela não voltará para Deus sem resultados, mas ela vai dar aqueles frutos que estão destinados a vir. E se você se posiciona por ela, você verá a doxa, os juízos de Deus, a vida de Deus se manifestando em você, guardando você. Amém, meus queridos? Uma mensagem bem curta, bem simples que eu estou trazendo hoje para você. Espero que você tenha entendido e crido nisto. Porque essa é a grande realidade que Cristo se deparou, é a mesma grande realidade que Isaías e outros profetas, ele disse, nossa, todos os profetas passaram por esse dilema. Quem creu na pregação dos profetas? Quem creu no profeta desse dia? Quem crê naquilo que estamos ecoando do que ele ensinou? Uma minoria. Mas estamos fazendo isso mesmo assim, quer seja oportuno, quer não seja. Quer seja impopular, quer seja uma coisa que desagrade as suas teologias, não importa. Nós nos posicionamos por isso, porque somos humildes. Porque quando sujeitamos aquilo que Deus nos revelou, Ele se revela para nós. Ele se mostra para nós. Que Deus possa se revelar para você. Que você possa continuar se posicionando por essa loucura da pregação de Cristo. Como dissemos no culto passado, às vezes temos que se fazer loucos neste mundo para sermos sábios, para mostrar a sabedoria que Deus nos deu. Que Deus ajude a sua igreja. Amado Pai Celestial, agradecemos por esse tempo que estivemos aqui refletindo tudo isto, sobre esse grande dilema que os teus profetas passaram. Eles trariam a tua palavra, mas sempre seriam rechaçados e desprezados pelas religiões oficiais, pelos assim chamados artífices e construtores da tua obra, da tua igreja. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, entendemos aqui que tu mesmo quis fazer dessa forma, ou seja, ocultar isto da grande maioria,
e revelar apenas para uma minoria, aqueles para que tu elegeu desde antes da fundação do mundo para entender. E aqui estamos, Senhor, agradecendo a ti por tu nos dar esta misericórdia, por tu nos dar a tua doxa, a tua glória, os teus pensamentos, os teus juízos, os teus valores em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, estar aqui levando tudo isso adiante, sem medo de ser impopulares com os nossos próprios parentes, nossos próprios familiares, que nos criticarão por tudo que fazemos, por tudo que somos, pela maneira como nos vestimos, que nos comportamos, por não ir a lugares que eles dizem que poderíamos ir, por não fazer coisas que eles dizem que nós poderíamos fazer, mas não fazemos essas coisas, ou deixamos de fazer algumas coisas para ser diferente deles, mas é pequeno apenas porque cremos que a tua vida, a vida de Cristo em nós, nos deixa desinteressados em buscar a glória que é tão vã, a glória do homem. Nós queremos a tua glória, Senhor, a tua glória. Nada mais nos importa, nada mais nos resta, Senhor. Que tu nos ajude e que tu ajude cada um dos teus filhos a se posicionar por isto. Que tu, Senhor, que começou esta obra, que tu possas prosseguir, guardando e protegendo cada um dos teus filhos. Ser por eles, Pai. Ser o seu guardião. Nós sabemos que tu não tosqueneja, tu não dorme. Não, o guarda de Israel não dorme. Então, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Porque a tua palavra diz que mesmo os teus filhos, quando dormem, tu está trabalhando por eles. Então, trabalhe por nós, Senhor, porque somos muito necessitados. Porque ao rejeitar a glória dos homens para buscar a tua glória, estamos mostrando que não confiamos em mais nada, nem nossos próprios braços, a não ser no teu braço revelado. Que o teu braço se revele, que o teu poder majestoso se revele a cada filho teu que se posicionar por esta revelação. Assim pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, graças a Deus. Amém, meus irmãos, é isto. Eu espero que essa breve mensagem possa ter lhe dado um pequeno estímulo aí e que você possa levar esta fé adiante. Não importa o quão impopular ela seja. Não importa que não creia na tua pregação. Os profetas sabiam disso, eles pregavam mesmo assim, porque eles não tinham outra coisa que fazer. Nós não temos outra coisa que representar. Nós não vamos fazer o que alguns fizeram. Rejeitar a glória de Deus pela glória dos homens, que é tão efêmera, dura tão pouco. A glória de Deus, ela permanece para sempre. Amém? Que essa glória esteja contigo. Neste novo mês que está começando, mês de maio, nós encomendamos este mês para o Senhor. Que Ele nos guarde, que Ele supra cada uma de nossas necessidades, que Ele cuide de nossas famílias, nossos lares, nossas igrejas, que Deus esteja com cada um de vocês. Amém, meus irmãos? É isso, meus irmãos. Vamos encerrar aqui a transmissão. Tenham todos aí um ótimo domingo, um ótimo começo de semana. Que Deus guarde e supra cada uma de suas necessidades. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam convosco agora e para sempre. Amém, meus queridos. Estamos despedidos. Deus vos abençoe.